E aí, gente, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Hoje a gente vai seguir aí o segundo episódio da nossa série sobre absolutismo monárquico. Se você não viu o primeiro episódio, eu vou deixar aqui o link na descrição para você ver, que é como se formou os primeiros países, os primeiros estados nacionais, ou aí, como a gente pode chamar, as monarquias absolutistas, ok? Ali final da Idade Média, como foram se formando os primeiros países e tiveram seus primeiros reis absolutistas. Hoje, especificamente, a gente vai começar a falar aí dos filósofos. O primeiro a gente vai falar sobre Thomas Hobbes, né? A gente vai falar sobre um dos filósofos mais influentes aí do absolutismo, que vai influenciar sobretudo aí a Inglaterra, né? A efervescência da Inglaterra na sua formação absolutista e entre outras coisas, que eu acho extremamente interessante. Você pode achar vários vídeos aí, vários conteúdos aí na internet falando sobre Hobbes. Mas eu vou tentar trazer para você de uma maneira mais simples, de uma maneira... eu demorei muito para fazer esse vídeo, justamente porque eu tento sintetizar tudo para ficar fácil de entendimento para todo mundo, tá certo? Então vamos começar a estudar o Thomas Hobbes aqui, o nosso filósofo aí dos séculos 16 e 17. A gente começa primeiro aí falando uma breve bibliografia aí de Thomas Hobbes. Viveu aí de 1588 ali na Inglaterra, nasceu no sul da Inglaterra, ali num Burgo, né? Burgo, para quem não sabe o que é Burgo, são cidades aí, as primeiras cidades que surgiram na Europa aí no final da Idade Média, e morreu em 1679, ou seja, Thomas Hobbes, contrariando todas as ideias aí de uma expectativa de vida do período, viveu 91 anos, é muita coisa. E filho de pai vigário, entrou aí, foi criado por um time influente e de poder aquisitivo muito grande, ali no período moderno, né? E com isso ele acabou sendo aprofundando o estudo, virou teólogo, né? Virou um grande político do período, estudou em Oxford, né? Formou-se em Oxford, né? Teologia e contribuiu muito para a gente aí, para a história, principalmente aí com essa obra que eu tenho ela aqui nas minhas mãos, Leviatã, né, que é a grande obra do Thomas Hobbes que a gente vai estudar hoje, que é ela que passa esse conceito de absolutismo do Hobbes. É um livro extremamente interessante, eu já vou passar os dados para vocês do livro. Esse livro aqui, ele tem aí cerca de 900 e tantas páginas, não é um livro barato, não é um livro tão fácil assim de se encontrar, acho que fácil de encontrar mas essa minha versão ela aqui é maior, tá? Ela só tem 900 e tantas páginas, a tradução dela está muito boa mesmo, mas porque essa edição aqui minha é bilíngue, então de um lado está em inglês, do outro lado está em português. Eu quis comprar porque acho que eu achei outras no mesmo preço, ela custou aí cerca de R$110. Eu achei outras versões no mesmo preço, só que não capa dura, e eu achei muito bem trabalhada a capa aqui do Thomas Hobbes. Tem uma introdução bacana sobre a obra dele, fala da bibliografia, né? Desculpa, fala aí da biografia do Thomas Hobbes. Tradução aí de Rui Ribeiro Franca, né? É Franca mesmo. Editora Tessitura, se não me engano, tá? Para quem quiser, a única crítica que eu tenho é que essa imagem aí que tem aqui, que eu vou colocar daqui a pouco, eu vou falar mais ela para vocês, ela tem nesse livro também, porém essa imagem ela tá numa resolução não muito boa. É muito difícil achar uma resolução boa dessa imagem, mas ela tá clara demais, a impressão não foi boa, tá? Eu gostaria que fosse explorado um pouco mais. Mas de qualquer forma está aqui, é uma dica, né, que eu dou para vocês, porque dos filósofos aí do absolutismo a gente costuma falar muito do Príncipe de Maquiavel, a gente fala de Hobbes, mas a gente escuta falar de Hobbes, né? A gente escuta muito sobre Thomas Hobbes, mas assim, é interessante que a gente tenha uma leitura sobre Hobbes, é uma leitura interessante, tem pontos assim que são maçantes, mas é interessante, a gente vai falar dela agora, tá bem? Então vamos lá, meus amigos, falando um pouquinho então dessa biografia do Thomas Hobbes, a gente vai falar do conceito dele. Thomas Hobbes ele é um dos filósofos aí que vai falar sobre a questão da jus naturale. Jus naturale seria o direito natural. O que ele está querendo dizer com isso? Que os seres humanos, ele trata sempre o termo homens, tá? Homens, porque a história, você sabe que a historiografia também ela se construiu de uma maneira até relativamente nada, né? Uma maneira machista, o homem, né? Que é o sujeito da história. São homens e mulheres. Às vezes até mesmo por hábito a gente fala, mas eu gosto sempre de tratar o termo seres humanos, apesar de estar no masculino, seres humanos.
que os seres humanos eles viviam num estado de natureza, que significa que era um estado sem leis, sem regras e sem basicamente um estado comandante. O estado de natureza, então, os seres humanos, o termo que ele trata é que os seres humanos viviam livres, tá? Ele dizia que em algum momento na história, nós, seres humanos, vivíamos livres, né? Nós tínhamos o nosso direito natural. E ele trata isso como um problema dependendo do ponto de vista. Que ele diz é atribuído aí a ele aí o pensamento ou a frase, que ele, na verdade não é dele, né? É até mais antiga que o homem é o lobo do próprio homem. Ele quer dizer que todo ser humano tem como que a gente pode dizer? Tem um lobo, né? Um selvagem dentro de si. E se você não tiver um estado para te comandar, um estado para te regular, o ser humano está fadado a sempre viver em guerra. É isso que ele está querendo dizer para a gente de maneira mais simples. No primeiro momento, quando ele vai explicar, talvez aí as 100 primeiras páginas do livro dele aqui, o Leviatã, ele tenta explicar um pouquinho das qualidades, né, aptidões do ser humano. Então, assim, é uma parte um pouco mais maçante mesmo, que ele tenta explicar os sentimentos que o ser humano tem. Então ele fala, ele explica o que é uma raiva, o que é o amor, né, o que é um sonho, o que é um tesão. O Hobbes explica isso, o que é ansiedade, e ele tem vários termos, ele vai explicando. Eu sei que a gente já sabe o que são esses termos, às vezes a gente não sabe definir, mas a gente sente, né? Mas é interessante você entender o ponto de vista do Thomas Hobbes, a preocupação que ele tem em tentar explicar que o ser humano, mesmo no estado de natureza ou fora do estado de natureza, ele passa por sentimentos. Ele não é um ser humano, não é um ser perfeito, né? Ele tem imperfeições, então ele tenta explicar isso. É uma parte interessante, apesar de assim, mais maçante, né? Porque a gente sabe dos termos, a gente fica lendo Hobbes falar ali, mas não deixa de ser importante também para o contexto, né? Para a contextualização do ponto de vista da onde o Hobbes quer chegar. O Thomas Hobbes ele também vai falar então que o ser humano, né? O que um ser humano espera do outro? Ele espera que o outro o respeite. Não, o ser humano, como ele é livre, ele vive num estado de natureza, ele está em constante guerra. Se a sua honra, né, se o seu caráter, se o seu perfil é ferido por alguém, ele simplesmente pode atacar uma outra pessoa, ele pode matar uma outra pessoa, que nada vai acontecer com ele. Justamente porque você não tem leis, você não tem regras, né? Então, assim, o pessoal costuma dizer o ser humano nasce mal. Segundo Thomas Hobbes, ele não fala que o ser humano nasce mal, mas ele fala que o ser humano ele nasce num estado de constante guerra, de constante ameaça. Se a sua honra é ferida de alguma forma, você vai atacar o outro, porque nada vai lhe acontecer. Aí o pessoal questiona assim, poxa, então Hobbes fala que então o mundo é do mais forte. Não, ele não está falando isso também não. O Hobbes ele afirma que até uma pessoa mais fraca, ela consegue derrotar a outra porque ela pode ter artifícios para derrotar a outra. E de fato, isso é verdade. Eu vou ler um trecho aqui do livro. Esse trecho está bem no início do livro também, para vocês entenderem a citação do Hobbes ali sobre uma pessoa mais fraca tentar derrotar uma outra se a sua honra é ferida. Então tá aqui, gente. Ele vai falar aí que os seres humanos eles têm igualdade de condições nesse estado de natureza selvagem, mas um pode destruir o outro. Eu vou ler aqui para vocês, ó. A natureza fez os homens tão iguais nas faculdades físicas e mentais que, embora alguns sejam manifestadamente mais fortes ou mentalmente mais ágeis, quando se contemplam esses fatores em conjunto, a diferença entre eles não é tão considerável a ponto de levar um deles a postular para si mesmo qualquer benefício que o outro não possa reivindicar com o mesmo direito. Pois, quanto à força física, o mais fraco tem vigor suficiente para matar o mais forte, ou por meio de maquinações secretas, ou em confederação com outros que corram o mesmo perigo. Ou seja, você tem vou dar um exemplo ridículo, pode ser para alguns, você tem um cara mais forte, um fortão da escola, né, que todo mundo tem medo dele na escola, tem aquele cara chato, toda escola tem isso, eu sou professor, eu vejo dentro de sala de aula que tem um que ele é respeitado pelo temor, né, pelo medo. E os meninos ainda, assim, você tem aqueles mais fracos, né, que eles não percebem que, de repente, se eles encararem esse mais forte, a coisa pode mudar. Mas se acontece isso de fato, a coisa de fato pode mudar. Então o Hobbes fala, não é desculpa falar sobre o mais fraco ou sobre o mais forte no estado de natureza, as pessoas estão aí para fazer guerra se for necessário, se a sua honra for atingida, se você se sentir ameaçado. Então o Hobbes fala assim, a que ponto
que a gente quer chegar? Até que lado, né? Que sentido que a gente quer? Que ponto que a gente vai chegar? O mundo vai ser muito complicado se a gente continuar nesse estado de natureza. E aí que ele vai entrar com a ideia do Estado. Prestem bem atenção, o Hobbes, aqui no Leviatã, ele vai chegar e falar: o ser humano abdica de sua liberdade, de seu estado de natureza. O ser humano, ele faz um contrato entre outros seres humanos daquela determinada região, né? O Hobbes ele não vai especificar necessariamente regiões, mas ele fala que os seres humanos abdicaram o seu poder e transferiram, né? Transferiram o seu poder de liberdade para uma pessoa, que nesse caso seria um rei, um soberano, que vai representar o Estado. Então, para a nossa proteção, para não vivermos nesse mundo selvagem, nessa selvageria toda, onde o lobo é o homem do próprio lobo, a gente pode se matar, se sentir ameaçado, não vai acontecer nada com ninguém, nós estamos transferindo o nosso poder de escolha, o nosso poder de liberdade para uma pessoa, e essa pessoa seria o nosso soberano, ou o rei aí, que vai surgir, emergir a ideia de um rei absolutista, que vai ser o representante de nós. Ele vai configurar um Estado monárquico absolutista. Então essa é a ideia. Em determinado momento na história da humanidade, os seres humanos abdicaram do seu poder, de liberdade, do seu direito natural, né, e concederam ali a ideia de um rei, de um monarca absolutista para nos proteger. Aí vem a frase para justificar, para tentar explicar isso melhor para vocês, que é uma frase atribuída ao rei Luís XIV, o rei Sol, que é o que construiu o Palácio Versalhes ali na França, quando falam, e o Estado? Ele diz, o Estado sou eu. A lei sou eu. Então é por isso que surge o rei, a ideia de um rei, de um monarca absolutista. Ele é o representante, segundo a teoria do Hobbes, porque nem todas as teorias do absolutismo, esse monarca ele é o representante do povo. Esse monarca é o representante do povo, então ele deve governar para o povo, ele deve governar visando os seus súditos, né? Essa é a ideia. Aí você fala assim, então ele não era um absolutista? Sim, ele era, porque ele está acima da lei. Na verdade, ele faz a lei, ele é a lei. Ele pode ser questionado no caso de uma sociedade geral, mas em pontos específicos ele não pode ser questionado, porque ele de fato é um monarca absolutista. Aí entra a ideia dessa imagem, eu não vou nem deixar aqui, eu vou colocar na tela para vocês, né? Possivelmente ela já está passando aí, de um monarca absolutista. O que a gente pode falar? Então você tem um monarca que tem a coroa, que representa aí o seu poder real. Ele está no mundo, né? Ele é um gigante no mundo, você pode perceber. Essa, se eu não me engano, é a ilustração original do Leviatã, tá? Então ele está nesse mundo aí gigantesco, porque para mostrar que ele é o maior de todos, né? Foi a ele concedido o direito. Do lado da sua mão direita você pode ver o poder da espada, que é o poder da força, o poder militar que ele representa, né? É o que dá proteção à nação, que protege o território. Do lado esquerdo você tem uma espécie de cétulo, né? Que também ele pode ter o poder religioso, não é todo Estado que vai entrar com essa justificativa, mas a maioria sim. Então ele tem o poder místico, o poder religioso numa mão, né, que é a mão esquerda, o poder das armas do exército na mão direita, a coroa, ele é um gigante no mundo, e você pode perceber que o corpo dele, se você prestar bem atenção, é formado por pessoas. Vocês, pequenas pessoas, porque ele foi escolhido por essas pessoas para ser um monarca absolutista, para ser um rei, o soberano, né? Então ele é representante do povo. Volta comigo agora. Aí você vem a questão, então ele é o representante do povo. O povo pode questioná-lo. É muito difícil que aconteça isso, porque ele, de fato ele é um rei absolutista, ele faz a lei e ele sempre está acima da lei, ele tem isenção de impostos, a gente vai falar mais disso aí mais pra frente. Mas aí você pensa assim, esse é um monarca absolutista, vamos supor então como é que ele vai usar essa justificativa de eu sou representante do povo. Vamos supor que esse monarca ele recebeu uma crítica de um grupo pequeno de pessoas. E ele decide, através das armas, executar essas pessoas, né, definir a pena de morte para essas pessoas, e pronto. De fato, essas pessoas faleceram, e aí, de repente, chegaram para ele, a sociedade como um todo vieram questioná-lo, né, mas você matou, né, as pessoas que só te fizeram uma crítica, e qual que seria a justificativa desse monarca? Eu não, vocês.
nós fizemos um contrato social onde vocês abdicaram do seu direito de liberdade e me deram poder de decisão. Então, eu sou o representante de vocês. Então a vontade minha é a vontade de vocês. Então quem matou essas pessoas que fizeram uma crítica ao meu governo são vocês, porque eu só estou executando a vontade que vocês me concederam, né? O direito que vocês me concederam. Então ele é de fato um rei absolutista. Então isso a gente chama de contrato social. As pessoas fizeram um contrato social com um monarca, com um rei absolutista, para que esse rei traga aí a civilização, a proteção a todos aqueles súditos que se sentiam ameaçados no estado de natureza. É bem simples, não é muito complicado. O livro ele é bem mais específico do que isso, tá? Estou aqui com o livro novamente. Ele é bem mais específico, ele explica vários casos, né? Ele tenta explicar a questão do poder religioso, entre outras coisas, mas no geral é isso que a gente tem que falar do Thomas Hobbes, que se faz um contrato, essa abdicação ou essa transferência do seu direito, a gente chama de contrato social. Existem outros filósofos que pregam um contrato social, porém os outros nomes aí, eles são filósofos que têm uma ideia diferente desse contrato social. A gente tem do iluminismo, John Locke, o Rousseau. Um outro vídeo a gente pode até falar nisso mais especificamente. Contexto onde o Hobbes vai ser aplicado. Ele é aplicado principalmente na Inglaterra, até mesmo antes da obra do Hobbes, existia até mesmo antes do Hobbes nascer. Tá? Magna Carta, 1215 na Inglaterra, que a lei inglesa em 1215, antes mesmo de acabar a Idade Média ali, foi definida que um rei na Inglaterra ele só poderia governar consultando o parlamento. Então, ou seja, a obra do Hobbes ela está sendo influenciada por um período ou por onde, né, por um espaço, um local onde ele vive. Ele está sendo influenciado pelo território que ele vive, o território que ele nasceu na Inglaterra. Porque na Inglaterra o monarca só podia governar sendo representante ali do parlamento ou justificando as suas obras através do parlamento. E o Thomas Hobbes ele acabou influenciando depois com a sua obra, ele influenciou a Inglaterra, né? Os primeiros reis ingleses, né? Ou na verdade a dinastia Tudor na Inglaterra, ali, principalmente ali, Henrique VIII e Elizabeth I, eles governavam com a ideia do Thomas Hobbes, né? Mas nesse caso aí tendo o parlamento como representante do povo, ou pelo menos como uma ponte entre o povo e o rei. Depois a gente teve a Revolução Inglesa, que depois a dinastia Stuart, né? Primeiro você tem a dinastia dos Tudors, que era ligado aí ao ideal do Thomas Hobbes. Depois você vai ter Stuart, que vai tentar ser ligado a um outro direito, que é o direito divino dos reis, Jacques Bossuet, Jean Baudin. E aí você vai ter uma revolução burguesa, que é a famosa Revolução Puritana na Inglaterra. O Hobbes ele vai cair em contradições em relação ao governo, que vai preferir a ideia de que um rei é representante de Deus e não representante do povo, vai se exilar, vai viver na França, e quando os burgueses assumirem o poder, eles vão conceder anistia às pessoas, né, que foram acusadas pela dinastia Stuart, e ele vai poder retornar, ele vai ser uma pessoa, o livro até fala que ele foi considerado uma pessoa grata, né, persona grata, pelo rei Carlos I da Inglaterra, que vem depois aí da burguesia. E depois ele vai morrer, né? Então só com 91 anos de idade. Então ele teve uma vida relativamente tranquila para poder construir a sua obra, mas ele em determinado momento, quando a Inglaterra preferiu trocar da ideia do representante do povo, o rei, para o representante de Deus, o Hobbes ele acabou sendo relativamente perseguido aí. Ok? Então tá aí, né, a obra do Hobbes, Leviatã, né, depois de um passado aí, vivendo na Inglaterra, influenciando bastante, depois sendo perseguido, depois podendo voltar para a Inglaterra, ele colocou essa obra aí pra gente, aí, o Leviatã, que Leviatã, para quem não sabe, seria aí um demônio, né, um tipo de demônio que, segundo Thomas Hobbes, esse rei absolutista, apesar de ser representante do povo, ele tem que ter pulso firme, então ele deve conduzir o Estado como Leviatã. Esse rei não é bom, só porque é representante do povo não vamos cair na ideia de que o rei ele é bom. Então, a gente tem um período, você pode considerar que você tem para a escolha desse representante, nós temos um período democrático para poder fazer esse contrato, esse famoso contrato social, já que esse rei é o representante de seus súditos. Só que o Estado hobbesiano, ele não é um Estado bacana, não é um Estado bom, porque esse rei ele acaba usufruindo desse poder que deram para ele, e ele faz atrocidades com a população. Ele visa, na verdade, as suas conquistas, né, o seu poder, e ele vai sempre tratar a sociedade como o primeiro ponto de vista, vem o ponto de vista do rei.
né, apesar dele ser esse representante pelo contrato social do povo. Pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo aí, né, para mais pessoas, para chegar a mais pessoas. Deixa aí o seu comentário, eu leio todos os comentários, nem sempre eu consigo responder os comentários, a vida é muito corrida de fato, tá? Se você quiser que eu fale mais do óbvio, se você quiser que eu fale, por exemplo, da Revolução Inglesa, algo tão complicado, muita gente tem dúvida, para a gente entender a Revolução Inglesa nos mostra como que a gente chegou nesse processo atual de monarquia parlamentar da Inglaterra, mas de qualquer forma no próximo vídeo a gente vai falar de outro filósofo aí ou algum outro tema relacionado ao absolutismo. Foi um grande prazer estar aqui com vocês novamente, eu agradeço muito aí pelo carinho de todos e um grande abraço, tchau!